Bora lá então resolver a questão de número 150 do Enem de 2020 da prova de matemática, que diz o seguinte: enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos, ou seja, num fóssil de um organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado, Q de T, que é igual a Q0, que multiplica 2 elevado a menos T sobre 5.570. 530. 5.730, perdão. Em que T é o tempo, medido em ano, Q de T é a quantidade de carbono 14, medida no instante T, e Q0 é a quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente. Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 nele existente. Na tabela temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. Então nós temos aqui os fósseis, né, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o valor de Q0 aqui, que é a quantidade de carbono 14, e o QDT, que é a quantidade de carbono medida no instante T. E nós temos aqui a nossa equação, né? Nossa função Q de t, que é uma exponencial, com o valor aqui Q de 0, que multiplica 2 vezes elevado aí a menos t sobre 5.730. Então, o que nós vamos precisar analisar aqui? Nós queremos saber, de acordo com o enunciado, o fóssil mais antigo encontrado nessa expedição, ou seja, aquele que teve mais meia-vidas, né? Então, aqui para o item 1, o que nós vamos observar para o fóssil número 1? Nós temos essa formulazinha aqui. O que é o QDT para o item 1? É 32, enquanto que aqui para o Q0 é 128. Então vai ficar 128 vezes 2 elevado a menos t elevado a esse valor aqui, 5.730. Eu não sei se vocês já observaram, mas aqui todos esses valores são potências de base 2. Né? O 8 aqui, por exemplo, é 2 ao cubo, né? O 1024 é 2 elevado a 10, o 512 é 2 elevado a 9, o 2048 vai ser 2 elevado a 11, o 128 vai ser 2 elevado a sétima. Deixa eu ver só se eu fiz certo, que é 128, 256, isso. 2 elevado a sétima, aqui o 2 elevado a oitava, aqui novamente 2 elevado a 9, o 64 vai ser 2 elevado a sexta, o 32 é 2 elevado a quinta, o 128, 2 elevado a sétima. Então, são potências de base 10, né? Que acredito que sejam familiares aí para vocês. Então, se a gente escrever aqui o 32, a gente vai ficar com o 2 elevado a 5, que é igual ao Q de 0, que é o 128, que é 2 elevado a 7, vezes exatamente 2 elevado a menos t sobre 5.730. E aí, o que eu quero que vocês observem, né? Que vocês notem aqui. Vejam que eu tenho uma igualdade de duas potências. Se aqui tem 5, esse 2 mais esse valor aqui vai ter que dar o quê? Ele vai ter que ser exatamente menos 2, né? Porque daí 7 com menos 2 aqui vai ficar 5. Então, o que eu preciso? Eu preciso de pelo menos 2 meia-vidas aqui, né? Eu preciso que esse valor seja o dobro de 5.730, para que aqui dê menos 2 e aí dê 5. Então, nesse caso aqui, eu preciso de 2 meia-vidas, tá? Aí, nos próximos itens, a gente já vai poder analisar de uma forma mais rápida, né? Então, vamos observar aqui para o segundo fóssil. Vai ser novamente ali o Q de t inicialmente, que vai ser 2 elevado a 3, já vou colocar direto, e depois o Q de 0, que é o 256, que é 2 elevado a 8. Eu vou ter aqui 2 elevado a menos t sobre 5.730. E aí, a mesma análise que nós fizemos no anterior, a gente vai conseguir analisar só pelos expoentes, né? Ó, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 8. Então eu preciso diminuir 5 desse 8 para ele chegar em 3. Então aqui eu preciso de 5 meia-vidas, né? Eu preciso 5 vezes esse valor para que aqui fique, né? 5 vezes esse valor dividido por esse valor 5.730, vai ficar aqui menos 5, e menos 5 com 8 vai ficar 3 positivo. Então aqui nesse caso eu vou ter 5. Então só aqui eu já consigo analisar, não preciso fazer todos. Aqui do 7 para o 5 vão ser 2 meia-vidas. Aqui do 8 para o 3 vão ser 5 meia-vidas. Depois aqui do 9 para o 6 eu vou ter 3 meia-vidas. Do item 4 eu vou ter do 10 para o 9 uma meia-vida.
E aí aqui do último eu vou ter aqui do 7 pro 11, 4 meia-vidas. Então eu só analiso aqui no caso com mais detalhamento no item 1 e no número 2, né? No item 1 e no item 2, certo? E aí nesse caso, como eu posso perceber, eu preciso de mais meia-vida aqui, né, no segundo fóssil. Então a resposta correta, aí o fóssil mais antigo encontrado nessa expedição, foi o item 2, que é a letra B. Beleza? Espero que essa solução tenha ajudado. Bons estudos e